Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo vai ser para responder 3 questões que o canal Mas Afinal, o canal do Renan, trouxe referente ao anarcapitalista. Aos anarcapitalistas, perdão. O primeiro ponto que ele traz é que os anarcapitalistas, todos eles, em geral, praticam muito anacronismo. E como é que ele faz isso? Ele pega e diz o seguinte: olha, vocês, ANCAPs, vocês distorcem conceitos que já foram pré-estabelecidos historicamente. E isso é anacronismo. Daí ele dá um monte de exemplo de anacronismo que foge do que ele busca criticar os anarcapitalistas, que é a questão dos conceitos. Eu vou explicar. Primeiramente, cara, anacronismo, quando o Renan traz isso no canal, ele começa bem, aí ele passa metade ali errando bastante, e no final, quando ele dá alguns exemplos, é bem similar ao começo dele. Porque o anacronismo é sim tu olhar o passado com a ótica do futuro. Só que isso só vai validar um pensamento quando você tenta fazer essa prática, o anacronismo, referente a fins, valores, culturas e assim por diante. Um bom exemplo que eu gosto do anacronismo é olhar para trás e julgar a ação dos índios como incorreta porque eles trocaram espelhos por ouro, sendo que ouro agora vale mais, né? Um valor, é uma categoria subjetiva, vale mais do que espelho. Então tu pensaria, nossa, foi uma atitude um pouco incorreta. Mas naquela época pode não ser o ocorrido. Pode ser que para os índios os espelhos eram objetos que eram mais valorados para ele. Então este é um bom exemplo de anacronismo. Eu não concordo muito com a questão do conceito pelo seguinte fato. Até que ele trouxe, Jesus era ANCAP, ou Jesus era anarcomunista, enfim. Ele quer dizer que se a gente pegar conceitos agora de praxe e tentar colocar o passado, estaríamos incorrendo em erro. O que é falso? Por exemplo, o conceito de roubo, né, ladrão. Eu posso me determinar como um ladrão, mas se eu não roubei nada, por praxe eu não sou um ladrão de fato. Porque o que vai importar de fato é a praxe, que vai evidenciar, por exemplo, o meu comportamento ou minha ideia e vai linkar com o mundo externo, né, com a ação ou com um fato empírico, vamos assim dizer. Então temos o conceito de ladrão bem estabelecido, que é aquela pessoa que subtrai um recurso que é de outra. Imaginemos, por exemplo, que esse conceito ele surgiu recentemente. Por surgir recentemente, a gente não poderia, por exemplo, determinar pessoas que subtraíram outros recursos de outras pessoas como ladrão. A gente não poderia dizer, por exemplo, que antes de ser inventado todos os atos que ocorreram, que era subtração de um outro item, não caracteriza a pessoa que fez isso como ladrão? Não faz sentido algum. O ponto aqui é, o anacronismo, novamente, só é um problema tratando-se de pensamentos, culturas, fins e valores, pois você está imputando em valores ou fins, enfim, do passado, coisas que você vê agora, com todas as suas experiências, com todas as suas observações que teve durante a vida e assim por diante. Portanto, não, o anacronismo não é um problema na questão conceitual. Na verdade, a questão do conceito, que é a convenção de som e sinal para com um objeto ou um fenômeno, enfim, a questão do conceito, ela não é um problema per se. Por exemplo, eu posso usar o termo caneta, né, como Josenberg e dizer para ele, olha, ontem eu escrevi com a minha Josenberg, ontem eu escrevi com a minha caneta, né? O problema vai ser se eu não traduzir para ele, aí realmente vai ficar difícil ele entender do que eu estou falando. Isso ocorre porque o conceito ele não é absoluto, tá? Ele não é absoluto, ou seja, o conceito é esse e acabou. O conceito é uma construção social vindo de convenção de sons e sinais. Então as pessoas, né, uma cultura, enfim, elas para poder passarem adiante ideias, tradições, enfim, tecnologias e tudo mais, elas criam os conceitos, a linguagem, para que possa ser possível ser passado essas questões para frente. Então ela não é algo que foi dada. Então eu não vejo muito sentido na crítica do Renan nesse sentido, porque a linguagem não é algo dada, ela é algo que foi construída socialmente para facilitar a comunicação, né? Então, por exemplo, caneta, que foi o exemplo que eu dei aqui, lápis e assim por diante. E vai acontecer de que conceitos iguais dão sentidos diferentes e conceitos diferentes dão sentidos iguais. Então, por exemplo, quando eu falo eu pulo, que foi um exemplo que eu dei no Twitter, uma discussão com o pessoal que segue o Renan, quando eu falo eu pulo, você consegue interpretar o quê? Que eu estou pulando ou que eu estou, por exemplo, polindo? Porque o verbo polir, eu posso determinar como eu pulo, né? Eu posso conjugar o verbo que eu vou polir, né? Eu pulo. Mas você não sabe dizer se eu estou pulando ou se eu estou pulindo. Dependendo do meu contexto histórico e tudo mais, você pode até chegar numa conclusão você mesmo, que pode estar errada. Então o conceito ele não é absoluto. E conceitos diferentes, né, ou sinais e sons diferentes para um sentido igual, a gente pode ver, por exemplo, em linguagens diferentes. Então quando eu digo que eu consigo ver com meus olhos e I can see with my eyes,
São conceitos diferentes, são sons diferentes, porém eles dizem a mesma coisa. Ou melhor, né? Estou com saudade e and I miss you. Né? São bem similares, vamos assim dizer. Então, finalizando essa questão do anacronismo, essa questão do conceito, eu não vejo como uma crítica muito válida. Fechou? O próximo ponto que o Renan traz é a questão do capitalismo. Ele fala bem assim, ó. O anarcapitalismo só funciona se e somente se, e ele dá uma ênfase nisso, se o anarcapitalismo considerar o capitalismo como trocas voluntárias. E quando você bate nesse ponto, tudo desmorona. Basicamente é o que ele comenta. Só que não, os anarcapitalistas não consideram o capitalismo só como troca voluntária. Na verdade, existe uma parcela, obviamente, que considera, que é a parcela que eu chamo de libertino. Aquela pessoa que está iniciando agora, que leu algumas coisas, ou melhor, discutiu com alguém e foi convencido e vai atrás e acaba pegando o conteúdo por resumo, o que eu não considero muito, tá? Porque, tanto é que eu não vou chegar a discutir quando estiver discutindo com alguém ou conversando com alguém, pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todos os livros que eu li. Eu vou tentar sintetizar o máximo possível para que possa ser compreensível para a pessoa. E pode ocorrer um erro aí. Pode ocorrer um erro nesse meio caminho. E a pessoa, quando for convencida e absorver a síntese e não entender de onde que veio. Isso pode acontecer. Então tem libertinos que falam que de fato que o capitalismo é as trocas voluntárias. Mas se for pegar, por exemplo, o livro do Teoria do Socialismo e do Capitalismo do Hans Hermann Hoppe, que é um autor anarcapitalista bem conceituado no meio dos ANCAPs, tal como Rothbard e o Bloch, enfim, tem outros autores, mas eu considero também o Hoppe um bom influenciador. Mas enfim, ele comenta o seguinte: o capitalismo é um sistema social baseado no reconhecimento explícito da propriedade privada e das trocas contratuais entre proprietários privados sem qualquer tipo de agressão. Então são dois condicionantes aí. Podemos considerar que trocas contratuais entre propriedades privadas sem qualquer tipo de agressão como trocas voluntárias. Mas ele também comenta a questão da propriedade privada. Tá? E mais pra frente no livro, tanto é que ele determina os graus de socialismo por diversos fatores, e um deles é a questão da propriedade privada dos meios de produção, ou quanto isso não é então interferido. Ele usa o termo propriedade privada dos meios de produção também como determinador do capitalismo. Então não é só trocas voluntárias. Vai existir pessoas que vão falar sim que capitalismo é só trocas voluntárias, e vai existir pessoas que provavelmente já leram um pouco mais e conseguem entender o capitalismo como propriedade privada do meio de produção. Tá? Isso ocorre. Eu acho engraçado que esse vídeo que o Renan comenta do capitalismo não é só troca voluntária, ele dá ênfase várias vezes que sim, o capitalismo é um sistema, tá? O capitalismo é um sistema, como se, tipo, não fosse bem explícito isso. Então, é que o Hoppe mesmo, nessa frase que eu acabei de comentar, ele comenta o seguinte: o capitalismo é um sistema social baseado, tá? Então, é um fato conhecido pelos anarcapitalistas. Eu não tô dizendo que o Renan não possa ter essa experiência de que alguém tenha falado isso para ele. Eu só acho que a experiência que ele tá tendo são daquelas pessoas que são mais da margem, né, da teoria libertária. E sejamos honestos, se for fazer um debate contra os anarcapitalistas, que tem algumas vertentes ali dentro, mas tudo bem, tu vai pegar o mais mainstream, vamos dizer, né, o mais estudado e assim por diante. Não vai pegar comentário de Facebook, não faz sentido algum. A mesma coisa que eu pegar, por exemplo, o comentário de Facebook de todo mundo saindo do ensino médio, a maioria vai ser marxista, e refutar um por um e dizer, olha, o marxismo é isso aqui, tá errado. Qualquer marxista que se preze vai chegar aqui e vai dizer, nossa, mas você tá incorrendo erro porque isso aqui não é marxismo, isso tem que ler o livro assim por diante, ele vai estar certo. Mas se for fazer uma crítica que preze mesmo, eu vou fazer em cima do que foi escrito de forma mais técnica, tá? Então vamos pro próximo ponto. O terceiro e último ponto é o tal do preço justo ou abusivo. E eu quero dizer o seguinte: subjetivamente eu posso determinar com um preço abusivo ou injusto, ou justo e assim por diante. Mas a praxe, ela diz justamente o contrário. Não existe preço justo ou abusivo. Porque o preço, ele funciona da seguinte forma: ele é a divisibilidade entre dois recursos, tá? O preço é a formação da divisibilidade entre dois recursos. Comumente nós vemos mais o preço como forma de moedas, ou seja, R$5 valendo um Kinder Ovo e 0,2 Kinder Ovos valendo R$1. Então a gente vê mais como forma de moeda, mas entre dois recursos, se tiver um nível de divisibilidade, aí temos a formação do preço. E esse preço ele vai ficar formalizado historicamente quando existe a troca. E a troca, ela pressupõe necessariamente, obrigatoriamente, que você valorize mais o que você está recebendo do que você está dando. E a valorização, ele é um grau de importância entre situações ou recursos. E esse grau de importância, ela dá de forma ordinal, não numérica. Então, por exemplo, se eu valorizo mais ter um Kinder Ovo do que os meus R$5, a ordem que eu vou estar organizando isso eu valorizo mais Kinder Ovo do que R$5. Eu não valorizo 50 Kinder Ovos, um número aleatório de valorização de 50 de Kinder Ovos, e valorizo 10 em termos de reais, tá? Não é numérico.
Não é numérico cardinal, é numérico ordinal, tá? Então, eu não posso dizer o seguinte, eu não posso determinar que, por exemplo, quando um dos lados tá saindo perdendo. Porque se a troca ocorreu, ambos estão saindo ganhando. Não importa o que levou eles a fazerem a troca, mas ambos estão saindo ganhando. E eu não posso determinar que o fim de um é mais valorado que o fim de outro, tá? Porque a única comparação que nós vamos ter é o fim entre eles para cada indivíduo. Então não tem como chegar e dizer esse preço é justo ou esse preço é abusivo. Principalmente quando a gente chega na parte da elasticidade de demanda, né? Porque quando tu vai trocar, por exemplo, um Kindle por 5 reais, tu pode até dar um pouco mais que 5 reais que tu aceitaria, ou até um pouco menos, tá? Então existe ali uma margem entre que tu pagaria pro Kinder Ovo. Obviamente que abaixo de 5 reais, eu acho que até zero tu compraria o Kinder Ovo, né? A gente pode pressupor isso. E que só um pouco acima de 5 reais tu compraria o Kinder Ovo. Então existe uma margem. A diferença é que quando você vê muita necessidade do Kinder Ovo, essa margem ela acaba se reduzindo bastante, tá? Ela acaba se reduzindo bastante, no caso de ela acaba subindo um pouco mais do que eu poderia pagar pra ela. Que é o sentido das máscaras, do álcool gel agora na questão do coronavírus. Então, por questão de praxe, não existe preço injusto, justo ou abusivo, tá? Por questões de praxe. Além do mais, se eu não pudesse aumentar o preço das coisas quando o indivíduo valoriza mais o recurso que eu estou tendo do que o dinheiro que ele tem, eu posso aumentar excessivamente a lei, e a lei deveria obrigar os consumidores a comprar quando eu valorizo mais o dinheiro, tipo quando o empreendedor valoriza mais o dinheiro. Não faz sentido algum, tá? Então não existe, sem contar que toda essa lógica parte do absurdo de que o consumidor é o elo mais fraco da negociação, sendo que não é. Se for parar pra pensar, o produtor, ele teve que especular toda a produção dele na expectativa de que vai vender, mas ele não sabe se vai vender de fato. E ele compete por um único recurso, que são as unidades monetárias. Já o consumidor não, ele pode adquirir entre diversos recursos que tem ali ao seu bel prazer, vamos assim dizer. E um outro fator importante, aí para cá o vídeo não ficar tão longo, é o fator de que o empreendedor, quando ele aumenta o preço, não necessariamente é só por questões de egoísmo. Porque se ele percebe que os recursos estão sendo mais valorizados que o próprio dinheiro, quando ele pegar o dinheiro do consumidor, pode ocorrer de que esse dinheiro não compre as mesmas coisas que ele compraria em um momento posterior. Então, na expectativa de que ele consiga adquirir mais recursos com o dinheiro que ele vai pegar, para não sofrer tanto, ele às vezes aumenta o preço para conseguir fazer a venda e conseguir comprar os recursos que ele tenha no futuro, porque o dinheiro ele não obriga a pessoa a vender de imediato para aquele preço específico, né? Ele é só um meio de troca. Então esse tipo de fenômeno também pode ocorrer, o que deixa o produtor ainda mais na mão da especulação, vamos assim dizer. O que torna o argumento do produtor sendo como um elo mais fraco, ou que pode ser mais prejudicado, ainda um pouco mais evidente. Bom, são esses 3 pontos que eu queria tratar: a questão do anacronismo, o capitalismo não sendo apenas troca voluntária, e essa questão do preço justo ou abusivo, tá? E eu não tenho mais nada a acrescentar, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, se inscrevam, tá? Se inscrevam porque eu preciso dos 1000 inscritos para poder notificar vocês caso alguma coisa venha acontecer. E é isso aí, por hoje é só, um grande abraço e até mais!